Boa tarde. Queria mostrar para vocês aqui um outro assunto legal, que é áreas de algumas figuras. Eu já mostrei áreas de algumas figuras planas e agora eu vou mostrar algumas outras figuras. Áreas e no caso comprimento também. Porque aqui, ó, no caso aqui, vou fazer aqui um círculo. Faz de conta que isso aqui é um círculo certinho. Ó, um círculo. Um círculo. No círculo, você tem o perímetro dele, né? O perímetro. Você tem o centro. Do centro, a reta que vai do centro até qualquer ponto dele, ou seja, que encosta nela, se chama-se raio. Igual o raio de uma bicicleta. Raio. Do centro até o círculo. É raio. Dois raios assim que passa pelo centro, dois raios consecutivos que passam pelo centro, ou seja, você cortando ela no meio, você tem diâmetro, ou seja, o diâmetro vale duas vezes o raio. Esse raio aqui e esse raio aqui somado junto vale o diâmetro. Então, isso aqui é o diâmetro, outro diâmetro aqui, outro diâmetro aqui, são diâmetros, certo? Como é que a gente vai calcular o comprimento dessa circunferência? Bem, nós temos o raio e nós temos uma letrinha que a gente vai conhecer agora, chamada π. Π, ela é igual a 3,14. Na maioria dos cálculos não precisa colocar o valor numérico de π, mas alguns pedem. Se pedir o valor numérico de π, se der π em forma de número, ou se você precisar colocar o valor numérico de π para resolver a questão, π é igual a 3,14. Então como é que você encontra o tamanho do círculo? O tamanho, ou seja, o comprimento dele, essa área aqui que eu tô, essa situação aqui que eu tô fazendo aqui, ó. Se você pegasse uma fita e saísse medindo aqui, ó, com a fita, quantos centímetros ia dar aqui? Você vai fazer 2πr. Pronto. É isso aqui. Isso aí significa a fórmula de você descobrir o comprimento de uma circunferência qualquer. Certo? 2πr. Por exemplo, se o raio dela tem 2 centímetros, aí você vai ter 2π vezes 2 que eu falei, vai? 2 centímetros? 2 centímetros. Você vai ter 4π. 4π vai ser o comprimento. Mas se ele quer que você coloque inclusive o número π em número também, você sabe que π é 3,14. Então vai ficar 4 vezes quem? 3,14. Vai dar igual a quanto aqui? Se você vai fazer a continha aqui, quanto é que vai dar aqui, ó? Eu gosto de colocar na forma de fração. 3,14 é igual a 314, certo? Como a vírgula tá depois da vírgula vem duas casas, então é 100 embaixo, que a gente conta a partir das casas que vem depois da vírgula, certo? Então é 300,14 sobre 100. Multiplicado por quem? Por 4, certo? Vai dar igual a quanto? 4 vezes 4 vai dar 16, vai 1. 4 vezes 4, 4 vezes 1, 4, com 5. 4 vezes 3, 12, certo? Sobre 100 aqui, porque 100 vezes 1, 100. Deu 1.256 sobre 100. Colocando na forma decimal, fica 1,256 sobre 100. Então, duas casas decimais depois da vírgula. Ou seja, 12,56 centímetros. Essa é o comprimento da sua circunferência. E se você tem
que é a área, porque o comprimento é só o perímetro. O comprimento é só isso aqui, ó. É como se você estivesse medindo só isso aqui. Mas se você quer saber a área é isso aqui, ó. A área é o que está dentro aqui, ó. A área é isso aqui, ó. A área vai ser dado em quadrados. Em quadrados, que vai dar metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados, milímetros. Medida de área é em quadrados, certo? Então você tem o que aqui? Você tem π, você tem o centro da circunferência, desculpa, o centro da circunferência, e você tem um raio, certo? Eu disse que o raio varia 2, certo? É a única coisa que você tem. Você sabe que π, que vai entrar também na conta, é igual a 3,14, certo? π é igual a 3,14. Então, você vai fazer o quê? Qual é a fórmula que você vai descobrir isso? Aí você não tem pra onde correr, tem que decorar. Essas duas fórmulas tem que decorar mesmo. A fórmula da área é πr ao quadrado. Começam a se tornar realidade. πr ao quadrado. É simples. No comprimento, o 2 que está aqui, ó, ele fica aqui, certo? Aquela que a gente viu agora. O comprimento da circunferência é o que? 2πr, sabe? Agora a área, eu não disse a você que medida de área é sempre quadrado? Então o 2 aqui vem para cá, ó. A área vai ficar πr ao quadrado, sabe? Para formar o quadrado da área. Bizu, hein? Então, πr ao quadrado, pra você não esquecer mais que πr ao quadrado se trata de área da circunferência. Então, você sabe que π é 3,14, então vamos botar aqui 3,14. E você tem π, você tem r, que é o raio. O raio vale quanto? Vezes aqui, né? 2. 2 ao quê? Ao quadrado, certo? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto? 4, certo? Então fica 3,14 vezes o quê? 4. A gente já fez essa conta. Só voltar lá. 3,14 sobre 100, porque tem duas casas decimal, vezes 4 sobre 1, igual, a gente já fez. Deu, se eu não me engano, deixa eu colar aqui. 1.256 sobre 100 igual a 12 centímetros, 12,56 centímetros. Pronto. Curiosamente, deu a mesma coisa. Agora, só que uma coisa que não pode esquecer. Aqui, ó, é centímetro, o quê? Se você não colocar, tá errado. Quadrado. Tá ligado? Centímetro quadrado. Tem que colocar o quadrado aqui, velho. Valeu. Só isso aí. Pera aí, deixa eu ver outra coisa aqui pra gente. Deixa eu ver outra coisa aqui. Vamos lá. Se você fosse calcular um cone. Como é que você fazia um cone? O cone é o quê? Tem uma circunferência embaixo e tem a altura. Então você vai calcular a área da circunferência, certo? E vai multiplicar pela altura. Aliás, se você pegar a área da circunferência de baixo e multiplicar essa área da circunferência, eu vou colocar aqui, a área da circunferência. Aqui é a área do cone, tá? A área do cone é igual a quê? A área de circunferência, certo? Vezes o quê? 1/3 vezes H, certo? A área da circunferência de baixo, que vai ser a base dela, vezes 1/3 vezes H, certo? Ou seja, 1/3 da área da base, porque A vai ser a base, 1/3 da área da base vezes a altura. Se fosse um cilindro é assim, ó. O cilindro é assim, uma circunferência embaixo e uma circunferência em cima, certo? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser
a área vai ser igual a área da base, que no caso é a área da circunferência, certo? A área da circunferência, vezes 1/3, vezes... Não, aqui não é vezes 1/3 não. Aqui é só vezes a altura, certo? Esse 1/3 é só quando é cone. Só quando é cone. Quando não for cone, quando for cilindro, vai ser somente a área da base vezes a altura. Aí você vai ter a área do cone. No caso aqui você vai ter a área da base vezes a altura, você vai ter a área do cilindro. E aqui no caso de área da base vezes 1/3 vezes a altura, você vai ter a área do cone. A mesma coisa vai se você tiver, por exemplo, como é que é isso? Uma pirâmide, né? Um quadrado assim, ó. Aí vem uma pirâmide assim, né? Uma pirâmide. Pronto, uma pirâmide assim, ó. Se tiver uma pirâmide assim, vai fazer o quê? A área da base, que no caso aqui vai ser um quadrado ou um retângulo. A área desse negócio aqui, a área dessa pirâmide aqui vai ser o quê? A área da base, que no caso aqui vai ser A ao quadrado. A área da base, A ao quadrado, no caso aqui. A área da base, eu vou colocar assim, não, vou colocar assim, a área da base, a área é igual a área da base. Se for um quadrado, vai ser A ao quadrado, vai ser cateto vezes cateto, vai ser cateto vezes cateto. Vocês voltam lá na área das figuras planas que você vai ver, a área da base vezes 1/3 vezes a altura, entendeu? Se for uma barra assim, ó. Como é que é uma barra? Uma barra assim, ó. Né? Uma barra assim, um quadrado em cima, assim. Aí pronto, assim, ó. Pronto, se for uma quadrada assim, um tijolo, pronto, igual um tijolo assim. Você vai fazer o quê? A área da base vai ser o quadradinho aqui, né? A área da base, a área do tijolo aqui, a área do paralelepípedo aqui. Você, a área da base vezes altura. Um terço é só para no caso de ser uma pirâmide. Entendeu? Porque vai afinando. Aí por isso que é 1/3. Entendeu? Se você for tomar cerveja numa tulipa e se você for tomar cerveja num copo, como é que você vai calcular a da tulipa e a do copo? A quantidade de cerveja que está na tulipa e a quantidade de cerveja que está no copo. Entendeu? Aqui você vai usar 1/3. E aqui você não vai utilizar 1/3. Aqui você vai utilizar essa área aqui, ó. A área da circunferência, né? Essa área aqui da circunferência vezes 1/3 vezes a altura. E aqui não, no copo não. No copo você vai usar só a área da base vezes a altura. Você vai saber quantos de cerveja você vai tomar. Entendeu?